Olá pessoal, vamos à nossa aula de ensino religioso desta semana. Eu sou o professor Manuel Nunes e fico muito feliz em você estar aqui novamente conosco. Nós estamos estudando nesse terceiro bimestre as várias religiões que existem no mundo e estamos vendo algumas delas, pelo menos as principais. Nós já estudamos algumas e hoje nós vamos estudar sobre a religião Candomblé. Muitas pessoas confundem o Candomblé com a Umbanda, mas existem muitas diferenças entre essas duas religiões. Claro que também existem algumas semelhanças, mas algumas diferenças caracterizam uma religião e outra religião. Bom, a religião Umbanda, como nós vimos, ela é originária do Brasil, apesar de ter sido herdados muitos costumes e crenças dos povos africanos quando foram trazidos para o Brasil, mas ela é originária aqui do Brasil. O Candomblé não. O Candomblé, ele é originário da África, mas assim como outras religiões no mundo, espalhou-se e também chegou até o Brasil. E aqui no Brasil ela é vivenciada por muitas pessoas. Uma outra diferença entre a religião Umbanda e o Candomblé é as cores das suas vestimentas. Nós vimos que na Umbanda as suas vestimentas são tipicamente brancas. No Candomblé eles têm vestimentas coloridas. Bem como também as músicas, quando são cantadas nos seus cultos, elas são executadas no idioma africano. Existe também uma grande diferença, e acredito ser a mais marcante, é que, diferente da Umbanda, o Candomblé ele não faz sincretismo religioso com nenhuma outra religião brasileira. Vocês lembram o que é sincretismo, né? É a mistura de religiões. A Umbanda ela tem muitas misturas com o cristianismo, o espiritismo, religiões indígenas, religiões esotéricas e outras. E surgiu então a Umbanda originária do Brasil. No Candomblé, eles não fazem sincretismo com nenhuma religião brasileira e nem outras religiões, apenas com as religiões africanas. Assim como na Umbanda, no Candomblé, eles também creem em entidades espirituais, mas no Candomblé eles são chamados de orixás. Existe também no Candomblé um ritual chamado recolhimento, que é um processo de 7 a 21 dias, onde a pessoa se recolhe ou se isola para que depois desse período seja considerado membro daquela religião. E para concluir, a palavra candomblé quer dizer literalmente dança. Eu vou agora anexar o texto a esta videoaula e, como você já sabe, este texto vai servir de base para a atividade que será postada em nosso grupo do WhatsApp. Então presta atenção quando for sendo feita a leitura do texto. Se você ficar com dúvida ainda, pode assistir quantas vezes quiser esta videoaula e até dar uma pausa para então responder a sua atividade. Então vamos lá, vou anexar agora o texto de hoje. Candomblé. No Brasil temos muitas religiões que foram herdadas dos povos africanos. Algumas delas foram misturadas com religiões existentes no Brasil, outras não. Esse é o caso do Candomblé, que não sofreu mistura com religiões brasileiras. A religião Candomblé não possui o sincretismo, a mistura de elementos do cristianismo, nem do espiritismo ou da tradição indígena. Possui sincretismo com as religiões africanas. A palavra Candomblé significa dança ou dança com atabaques e é uma das religiões africanas mais praticadas no mundo. Esta religião cultua os orixás, normalmente reverenciados por meio de danças, cantos e oferendas. No Candomblé, assim como na Umbanda, também se crê nas entidades espirituais. Só que no Candomblé são chamadas de orixás, que são considerados santos. No Candomblé, um santo não é superior ou inferior a outro, nem existe bem e mal isoladamente. No seu ritual, há a louvação aos orixás, que se incorporam nos babalorixás e ialorixás para fortalecer o axé, que protegem o terreiro e seus membros. A iniciação é uma condição essencial para participar do culto e é feita através de um período de isolamento chamado recolhimento. O recolhimento dura 7 a 21 dias e o ritual envolve o sacrifício de animais,
a oferenda de alimentos e a obediência a rígidos preceitos. No candomblé, em geral, não se aceita a reencarnação, mas se crê na ancestralidade. As vestes dos adeptos dessa religião são coloridas com insígnias de cada orixá. As músicas são executadas em língua africana, acompanhadas por atabaques e outros instrumentos tocados por iniciados do sexo masculino. Pronto, este foi o texto com os pontos principais sobre o candomblé e que vai servir de base para a sua atividade de hoje, para a sua tarefa de hoje. Não se esqueça, quando nós conhecemos a diversidade de religiões, ou seja, quando nós entendemos que existem muitas religiões, embora seja diferente da nossa, nós começamos a respeitar todas elas. Então, nós não somos obrigados a seguir aquela religião, mas nós precisamos entender que existem outras religiões diferentes da nossa e que precisamos principalmente respeitar quem segue ou quem acredita naquela religião. Beleza? Este é o ponto principal das nossas aulas, é trazer a você o conhecimento da diversidade e o respeito a esta diversidade. Que Deus te abençoe, que te dê uma boa semana, que você tenha entendido a aula de hoje e que você tire um 10 na atividade que será postada agora. Até semana que vem, até a próxima aula. Tchau!